De alguma forma, pessoal, de alguma forma, está ficando mais louco a cada dia. Agora, enquanto navegamos por esses últimos dias, vamos falar sobre o que aconteceu nas últimas 24 horas. Meu nome é Tom, e você está assistindo ao canal Watchman River. Fico feliz que você esteja aqui. Obrigado por me acompanhar. Gosto de começar com as escrituras antes de abordar a seriedade do mundo, pois isso me mantém firme, e sei que muitos de vocês também. Estou lendo As Promessas de Deus para cada uma de suas necessidades, um livro de versículos bíblicos. Estou na página 69. A Bíblia é sua força. Vamos ler alguns, como Daniel 10:19. E ele disse: Ó homem muito amado, não temas. Paz seja contigo, sê forte. Sim, sê forte. Então, quando ele falou comigo, fui fortalecido e disse: Fale, meu Senhor, pois tu me fortaleceste. É ótimo. Salmo 119, versículo 28. Minha alma se derrete de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Digam um amém. Obrigado. Efésios 3, versículos 16 e 17. Que ele vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, serdes fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em vossos corações pela fé, estando vós enraizados e fundamentados em amor. Vocês sabem, eu amo esse versículo. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra fiel. Isaías 40, versículo 29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, a minha força em quem confio, o meu escudo e o poder da minha salvação, o meu alto refúgio. Não são maravilhosos? Vamos fazer mais um. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Que escritura linda. Então, vou compartilhar todo tipo de coisa que está acontecendo nesse mundo maluco. E quanto mais você ouvir hoje, mais estranho vai ficar. Mas vou começar por aqui. Israel. Hoje compartilhou isso no Telegram. As forças israelenses passaram as últimas horas caçando ativamente lançadores do Hezbollah pelo sul do Líbano, para evitar uma barragem maior planejada. Então, o Hezbollah tinha um plano ontem. Israel já sabia que eles lançariam uma chuva de foguetes, então estavam caçando os lançadores. E então, estimou-se que cerca de 40 foguetes foram lançados do Líbano nesse ataque. Na noite passada, houve um impacto direto no norte de Israel. Além disso, o Irã, ao mesmo tempo, estava bombardeando Israel com mísseis e houve quedas de energia. Segundo relatos em Tel Aviv, Israel teve uma noite difícil ontem. Eles foram bastante atingidos na noite passada, disse a televisão estatal iraniana. O intenso ataque contra o centro de Israel foi realizado como vingança pelo assassinato de Ali Larijani, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Disseram que bombas de fragmentação foram lançadas sobre Tel Aviv. E de fato foram. Vi muitos vídeos, várias bombas foram derrubadas no céu. Algumas coisas caíram. Havia uma estação de trem, a Estação Savidor, a estação central de trem, em Tel Aviv, que foi atingida por estilhaços e realmente fez um buraco no telhado. Até esta manhã já estavam consertando e os trens funcionam, mas isso aconteceu. 2 israelenses morreram após ataque de mísseis iranianos durante a noite na região de Tel Aviv. Um homem e sua esposa, ambos, supostamente na casa dos 70 anos, não conseguiram chegar ao abrigo antiaéreo a tempo antes que submunições de uma ogiva de fragmentação iraniana atingissem seu apartamento em Ramat Gan. Outro ataque de míssil horas depois causou danos, sem feridos. Sim, esse casal não conseguiu entrar em um espaço protegido que tentava alcançar quando seu apartamento foi atingido por um míssil iraniano e eles morreram. Tão terrível, mas guerra, cara, venha, Senhor Jesus, disse Bubba News. Enquanto Tel Aviv era atingida por munições de fragmentação esta noite, Dubai e os Emirados Árabes Unidos também foram.
Os sistemas de mísseis de defesa dos Emirados Árabes Unidos não foram feitos para lidar com ogivas de fragmentação, mas alguns, lançados pelo Irã, poderiam mudar radicalmente a bela cidade de Dubai. Sim, os Emirados Árabes Unidos foram mais atingidos do que qualquer outro, exceto Israel, e foram esmagados pelo Irã. Até mesmo os sistemas de defesa de classe mundial de Israel estão tendo dificuldade para acompanhar também. Sim, foi uma noite louca ontem. Israel está dizendo, de acordo com a BRICS News, Israel está dizendo que vai perseguir, encontrar e neutralizar o líder supremo do Irã, Mojtaba Khomeini. Então é isso que eles estão dizendo agora. Eles estão apenas encontrando fotos dele, mas dizem que vão encontrar o verdadeiro em algum momento. E eliminá-lo. Isso significa não existir mais. O Comando Central dos Estados Unidos compartilhou isso tarde da noite passada. Horas atrás, as forças dos Estados Unidos empregaram com sucesso várias munições penetradoras profundas de 5.000 libras em locais fortificados de mísseis iranianos ao longo da costa do Irã, perto do Estreito de Hormuz. Os mísseis de cruzeiro antinavio iranianos nesses locais representavam um risco para a navegação internacional. No estreito, aquilo lá está uma bagunça. O que está acontecendo por lá, naquele estreito? Buba, do Buba News no Telegram, disse: autoridades iranianas afirmam que o Estreito de Hormuz não voltará ao status anterior à guerra. O presidente Trump estaria se preparando para usar toda a força para tomar o controle do Estreito de Hormuz em uma ação que pode durar várias semanas. Buba diz: sou só eu ou isso parece uma queda de braço? É como você sabe, todo Israel se tornou um cálice de tremor, não foi? Para o mundo inteiro? Israel compartilhou isso hoje no Telegram. Israel confirma a eliminação do regime terrorista iraniano, ministro da inteligência, Ismail Khatib, em um ataque direcionado em Teherã. Khatib foi nomeado pelo antigo líder supremo, aquele que estava no poder em 2021. Em sua função, Khatib supervisionava o Ministério da Inteligência do Irã, a principal organização de inteligência do regime terrorista iraniano, que também desempenhou um papel fundamental no apoio à repressão e às atividades terroristas do regime. E eles pegaram Khatib ontem à noite, já falamos sobre ele antes, e ele não está mais entre nós. O ministro da Defesa Katz confirma que forças israelenses eliminaram o chefe da inteligência do Irã em ataque aéreo noturno, e ele avisou que mais surpresas estão reservadas para mais tarde hoje. Isso foi no início desta manhã, então vamos ver. Eu sei de uma coisa, havia muitos vídeos deles em Beirute e, nesta manhã, das forças de defesa de Israel em Beirute, e simplesmente muita coisa acontecendo. Foi difícil reunir tudo isso porque eu estava filtrando milhares de postagens e manchetes, e é muita coisa acontecendo. Ouça essa aqui. Essa é do Times of Israel. Órgão de vigilância da ONU diz que um projétil teria atingido as instalações da usina nuclear de Bushehr, no Irã. Há muito alarde online dizendo que estão bombardeando a usina nuclear de Bushehr. Uma delas é como a quebra do arco de Elam, e eu acredito que estamos vendo a quebra do arco de Elam, que está em Jeremias 49, do versículo 34 ao 37. Mas isso não foi, um ataque em força total, isso foi estilhaço, foram projéteis. A Agência Internacional de Energia Atômica disse na quarta-feira que recebeu um relatório do Irã informando que o complexo da usina nuclear de Bushehr foi atingido por um projétil. A AIEA foi informada pelo Irã que o projétil atingiu as instalações da usina de Bushehr na noite de terça-feira, usando uma sigla para a usina nuclear. Não houve relatos de danos à usina ou de ferimentos aos funcionários, então é isso, aí está. Além disso, Israel atacou na noite passada a usina de processamento de gás em Azaluia, a cidade de Bushehr, no sudoeste do Irã. Ela é considerada a maior e mais importante instalação de gás do Irã. Quase 80% da eletricidade iraniana é gerada a partir do gás natural, e metade disso vem de South Pars. Israel está tentando desligar a rede elétrica do Irã? Foi isso que Amir Sarfadi perguntou enquanto falava sobre aquele ataque a uma grande usina de processamento de gás na cidade de Bushehr. Incrível. Além disso, na noite passada, houve explosões na Arábia Saudita e no Bahrein, vindas do Irã. Amir também disse, esta manhã, ele disse que o USS Trípoli, acabou de ser visto passando por Singapura em alta velocidade.
Eles estão correndo para posicionar 5.000 forças especiais dos Estados Unidos e um grupo de desembarque naval para uma possível invasão da ilha Karg, no Irã. Rezem pelos nossos rapazes e moças, por favor, rezem por eles. Então, as forças de defesa de Israel anunciam que vão atacar pontes e travessias no rio Litani, que fica no Líbano, e estão emitindo um amplo aviso de evacuação. As forças de defesa de Israel estão a caminho de uma onda de ataques a pontes em Litani. Isso foi bem antes de eu começar a gravar, então imagino que isso vai acontecer, ou talvez já tenha acontecido agora, mas foi logo antes de eu começar a gravar. Eles estão a caminho. De acordo com as forças de defesa de Israel, as forças de defesa de Israel começaram a atacar novamente alvos terroristas do Hezbollah no sul do Líbano, após a evacuação de civis na região de Tiro, no sul do Líbano. Após o lançamento de foguetes contra Israel na noite passada, as forças de defesa de Israel atacaram alvos terroristas do Hezbollah. Eu realmente vi um prédio que eles atingiram, um prédio grande em Beirute, simplesmente desabou. Isso foi antes de eu começar a gravar também. De novo, havia muitas imagens. O Notícias do Princípio das Dores compartilhou muitas imagens dos ataques que estavam acontecendo em Beirute. O que mais? A Rússia começou a fornecer imagens de satélite e tecnologia avançada de drones para o Irã. Interessante, mas não surpreendente. O presidente Trump fez uma postagem ontem. E cara, eu fiquei com uma sensação estranha no final. Porque ele falou sobre a OTAN, eu não li tudo. Ele comentou que a OTAN não está ajudando com o Irã e ficou decepcionado. E então ele meio que disse, nós nunca precisamos da ajuda deles. E a última frase dele é, nós não precisamos da ajuda de ninguém. E eu só pensei, cara, eu preferia muito mais que ele dissesse que temos o Deus Altíssimo nos ajudando. Mas, sabe, eu não sei, tinha algo nisso. Eu só senti um fator de arrepio com isso, sabe? Tivemos isso e tenho certeza que você ouviu falar. Gostaria de saber sua opinião, pois vi comentários sobre isso ontem. Mas um meteoro suspeito que caiu sobre a região de Cleveland, Ohio, na terça-feira, sacudiu casas e assustou os moradores, que ouviram um estrondo que alguns compararam a uma explosão. Pessoas a centenas de quilômetros relataram ver a bola de fogo brilhante, mesmo às 9 da manhã. A Sociedade Americana de Meteoros disse que recebeu relatos desde Wisconsin até Maryland. Este realmente parece ser uma bola de fogo, o que significa que é um meteorito, um pequeno asteroide, disse o astrônomo Carl Hergenroder, diretor executivo do grupo. Tanta coisa está sendo lançada que muitas vezes o que você vê queimando é apenas satélites reentrando, mas geralmente eles não ficam especialmente brilhantes. Ele afirma que é um meteoro. Funcionários do Serviço Nacional de Meteorologia em Cleveland também ouviram o estrondo, sentiram as vibrações e suspeitaram de meteoro. Eles não tinham relatos iniciais de que qualquer destroço tivesse sido encontrado. O estranho é que, não sei se viram meu vídeo de ontem, mas em certo momento eu disse, acho que estou sendo invadido, e mencionei que o carro tremia, provavelmente por causa de um helicóptero. Quando vi o horário da gravação, era exatamente quando o meteoro passava. Mas ninguém mais em Connecticut ouviu, então ainda acredito que era um helicóptero. Foi estranho porque aconteceu quase ao mesmo tempo em que relatavam. Isso foi o que Bubba disse sobre o assunto. Um asteroide absolutamente insano de 7 toneladas iluminou os céus do nordeste de Ohio às 8h57 da manhã. É que é 9h50, aí está. Não, na verdade é isso. Então isso aconteceu antes. Não foi no mesmo momento em que meu carro estava tremendo, porque às 8h57 eu não estava gravando o vídeo, causando um estrondo sentido pelas pessoas, fragmentando-se em meteoritos sobre Valley City, no condado de Medina, Ohio. Ele estava viajando a 64.000 km/h. Isso é rápido, e liberou uma quantidade de energia equivalente a 250 toneladas de TNT. Não surpreende que as casas tenham tremido. Tudo está agitado, disse Bubba, exatamente como Jesus previu. E como é incrível, realmente incrível, o que está acontecendo neste mundo. Simplesmente há uma sensação no ar. Acredito que muitos de vocês olham para cima todos os dias esperando por Jesus, pois vivemos os últimos dias. Sabemos quando? Não, mas sabemos a estação. Ok, precisamos falar sobre isso porque tem a ver com Kim Jong. E se não dermos atenção ao Kim Jong, ele fica realmente chateado. Você vai ficar realmente animado ao saber que Kim Jong venceu a eleição parlamentar da Coreia do Norte.
Ele venceu a eleição com 99,93%, 99,93% dos votos. Acho que isso significa que cerca de 14 pessoas não votaram nele. Aguenta, estou ouvindo uma notícia urgente no meu ouvido surdo. Ok, 14 pessoas foram declaradas mortas na Coreia do Norte. Isso é notícia de última hora. Isso é só um humor bobo, mas você sabe, 99,93%. Você consegue imaginar que eles amam esse cara? Eles realmente têm que amá-lo, certo? É isso que quero compartilhar. Eu acho que isso é muito importante, porque quando eu li isso, eu pensei exatamente, é do meu irmão, Marty Bryden. Ele compartilhou isso no Telegram. Ele disse, eu não posso enfatizar isso o suficiente. Assim como Jesus nos disse em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 que os últimos dias seriam marcados por grande engano. Estamos começando a ver isso realmente tomar forma. Vemos a IA tornando difícil saber se um vídeo é real e se um evento realmente aconteceu ou não. Amém. Se você duvida, veja o caso do Netanyahu. Ele está mais vivo do que eu, mas ainda dizem na internet que não, mesmo ele afirmando o contrário. Junto com isso, intencionalmente, eu acredito que estamos vendo um aumento nas experiências sobrenaturais falsas. Estou vendo e ouvindo falar de alguns supostos crentes tendo encontros com OVNIs e alienígenas. O problema é que essas experiências muitas vezes não são bíblicas, e essas pessoas estão sendo enganadas. Algumas pessoas parecem não perceber que estão encontrando anjos caídos. Algumas são abduzidas e acreditam nas mentiras que lhes contam. Vi isso em uma entrevista recente do Sean Ryan. Também achei muito louca, ele disse isso. Gosto do Sean Ryan e acho que é um novo crente, então orem por ele. Esses alienígenas, como eu disse antes, são demoníacos e enviados para enganar as massas. E sim, até mesmo os próprios eleitos. Os últimos dias, o forte engano mencionado em 2 Tessalonicenses 2 está prestes a entrar em ação total. E a única maneira de você conhecer a verdade e não ser enganado é conhecer a palavra de Deus e ter discernimento do Espírito Santo. Devemos lembrar que todo encontro sobrenatural, toda experiência sobrenatural, deve estar de acordo com o prumo e o padrão da Santa Palavra de Deus. Amém, Marty, por favor, lembre-se deste versículo, e não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, versículo 14. É isso mesmo, obrigado, Marty, por isso. É muito importante manter os olhos em Jesus e estar na palavra nesses últimos dias. Porque o engano está ficando louco, e essa coisa de IA e o jeito que as pessoas tendem a acreditar em praticamente tudo o que vem. Sabe, ao montar esses vídeos, preciso pesquisar bastante para conferir o que está certo ou não. Às vezes, acabo cometendo erros nisso, porque está cada vez mais difícil saber o que realmente está acontecendo neste mundo, o que está vindo atrás de mim hoje. Isso é um avião, isso é um avião. Ouça isso. Isso estava no 365 News Israel, 365 News. O principal rabino diz que o Messias pode chegar na quinta-feira, ou seja, amanhã. Cita um livro de 500 anos que menciona o Estreito de Hormuz como o local da guerra final. Um renomado rabino israelense afirma que o Messias será anunciado nesta quinta-feira. Rosh, Kadesh, Nissan, o primeiro de Nissan, o primeiro dia do mês hebraico de Nissan, no início do ano do calendário bíblico, segundo o rabino Rosenblum, importante figura rabínica reconhecida em Israel. Agora, antes de tudo, vou te dizer, o Messias veio há 2000 anos, Jesus Yeshua HaMashiach. Então, olha, não pense que eles vão ser enganados pelo corrente alternado ou anticristo. Eles vão achar que ele é o Messias. Mas entre esses caras dizendo que o Messias aparece e vão construir o templo este ano, nunca vi uma época assim. E você? Nunca vi, nunca houve. Estou observando isso há 45 anos, pessoal. Nunca houve um período como este em que há meteoros cruzando o céu e nunca existiu IA até alguns anos atrás. Estamos vivendo nos últimos dias terremotos nas últimas 24 horas, 60 acima de 4.0, 16 acima de 5.0. Então esses ainda estão ativos agora. Razaba, rufem os tambores. Razaba, vamos para o mundo dos palhaços porque esse aqui é bom. Um robô humanoide super ágil foi visto jogando tênis com humanos. Eles estão jogando tênis agora, tênis, alguém?
Será que um robô consegue acompanhar Serena Williams? Pesquisadores ensinaram um robô humanoide a jogar tênis com humanos e ele consegue se virar bem. Comigo não. Só quero água, não quero robô humanoide nem jogar tênis com ninguém, muito menos com um robô. A empresa chinesa de robôs de IA, Galbot, desenvolveu um software para ensinar um robô humanoide Unitree G1 a jogar tênis contra um engenheiro humano. A empresa postou um vídeo nas redes sociais mostrando um robô branco segurando o que parece ser uma raquete de tênis não modificada e usando-a para devolver a bola enquanto se move pela quadra. Seu jogador de tênis humanoide chegou, escreveu Galbot no Chess. Pela primeira vez, um robô humanoide sustenta trocas de tênis dinâmicas e longas com precisão de milissegundos. O que acha? Isso vai nos acertar com a raquete de tênis. Não confio nesse robô. Não brincaria. E depois, um robô jogando beisebol? Sabe, você quer um robô com um taco de beisebol na mão de alumínio ou algo assim? Não, eu não quero. Isso é só humor bobo, mundo de palhaço. Eu não me preocupo com essas coisas. É tudo loucura, um mundo de palhaço mesmo. Que tal? Vamos ler alguns comentários do dia. Ok, vou começar aqui. Mighty Murphy. Um dia alguém vai pegar um pão na prateleira e será levado. Outro estará recebendo uma nova criança no mundo e será levado. Outro estará se preparando para se despedir e será levado. Em breve, todos nós estaremos nos alegrando juntos ao contemplarmos nosso rei e rirmos de como nossas vidas anteriores eram loucas. Adoro isso, né? Obrigado por compartilhar. Ótimo comentário. Seda. Deus ainda tira o bem do mal nos últimos dias. Ele usa isso para nos santificar, nos humilhar e nos ensinar a depender dele, a orar mais e a confiar somente nele. Amém, irmã? Nesses últimos dias, estou te dizendo, o engano está aumentando, está ficando uma loucura lá fora. Cindy, por favor, continuem orando por quem luta contra os 4 incêndios florestais no oeste de Nebraska e por quem perdeu casas, gado e pastagens em suas terras. Nós fornecemos grande parte da carne bovina do país, então isso é uma verdadeira tragédia. Mais de 700 mil acres já foram queimados. O vento não está diminuindo e caiu muito pouca umidade no domingo. Então sim, Cindy, obrigado. Orem pelo povo de Nebraska por esses incêndios. Patrícia, quando as notícias relatam o desaparecimento misterioso de pessoas e mostram um vídeo de casas vazias, carros e pessoas sumindo de todos os aspectos da vida, a reação vai ser de que não é real, porque a maioria já vai estar condicionada a pensar que é IA, exatamente. Agora tudo faz sentido e está pronto para acontecer. Então vamos e não vamos decepcioná-los. Amém? Estou pronto, Patrícia. Você está certo. Já percebemos antes de partir como será quando formos embora. Deve sair só uma nota breve no noticiário, dado tudo o que acontece, independentemente da hora que voltarmos para casa. Tenho a sensação de que coisas podem começar a cair do céu, ou seja, muita guerra, e você sabe, parece que tudo está preparado. Tenho a impressão de que vão dizer, isso é IA, ninguém acredita em nada, vejo isso nos comentários todo dia, só creem em Jesus. É tipo, bom, porque ele é a verdade. Você conhece Jesus? Eu realmente espero que sim, espero que você entenda o que ele fez por nós e que você pertença a ele. Eu vou compartilhar o evangelho e sabe de uma coisa? Você pode ser salvo neste exato momento, você pode ser salvo hoje. Você só precisa entender por que Jesus veio. Ele deixou o trono no céu para morrer aqui, pois é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Jesus veio aqui para pagar pelos nossos pecados com o seu sangue, de acordo com Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. No Antigo Testamento, sacrificavam animais, aspergiam o sangue no Santo dos Santos e os pecados eram cobertos por 1 ano. Mas Jesus é o pagamento definitivo pelos pecados. Jesus veio aqui, o Cordeiro de Deus, e derramou seu sangue. E uma vez que você tem fé nesse sangue e no poder dele, e entende que ter fé nesse sangue pode simplesmente pegar todo o seu problema com o pecado e removê-lo de você tão longe quanto o leste está do oeste, e sabe de uma coisa, isso vai te deixar mais branco do que a neve. Quando você diz para Jesus, e é assim que você é salvo, quando você diz para Jesus, Jesus, eu admito que sou um pecador. Reconheço minha dívida de pecado que não posso pagar e que seu sangue é o pagamento por ela.
Tenho fé no seu sangue, que vai me lavar, me tornar branco como a neve e remover meu pecado. Jesus, creio na sua obra na cruz. Eu sei que você foi crucificado, derramou seu sangue, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E eu preciso de um Salvador. E eu sei que você é o único e verdadeiro Salvador do mundo, porque Ele é. Então agora estou deixando de lado a minha incredulidade para crer em você. Você agora é meu Rei e meu Deus. E uma vez que você crê no sangue poderoso e expiatório de Jesus, e em sua obra consumada na cruz, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, você é salvo naquele momento de fé e sabe de uma coisa. Você nasce de novo porque naquele exato momento Deus colocará o Espírito Santo em você e você nascerá de novo. Nova vida em Cristo. Jesus, uma nova criação, assentado em lugares celestiais, com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ah, pessoal, Jesus tem um plano incrível para as pessoas que creem nele. Em seu sangue expiatório e em sua obra consumada, ele tem um plano incrível para nós. Por toda a eternidade, para passar a eternidade na família imediata de Deus, enquanto Deus nos cobre com sua bondade para sempre. Nós merecemos isso? Não, não merecemos. Somos salvos pela graça. Esse é um presente não merecido de Deus, por meio da fé no que seu Filho unigênito fez, morrendo naquela cruz, derramando aquele sangue e ressuscitando no terceiro dia. Temos um Rei poderoso ao qual pertencemos, temos um futuro grandioso que nem conseguimos compreender. Hoje é o dia da salvação. Se isso faz sentido para você, busque Jesus e fale com ele. Você pode começar uma nova vida hoje. Não rejeite o pagamento do Filho unigênito de Deus, um pagamento de sangue. Não rejeite esse pagamento pelo seu pecado, porque é o único caminho para o céu, Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou ao céu a não ser por mim. Não existe outro caminho para o céu. Não acredite nas mentiras de que existem 100 caminhos para o céu. É Jesus e somente Jesus. Ok, por favor, entenda que não quero que você enfrente Jesus no dia do julgamento. Se continuar adiando, poderá ouvi-lo dizer: afaste-se de mim, nunca te conheci, e será levado a um lugar. O inferno não foi criado para a humanidade, foi criado para Satanás e seus anjos. É um lugar horrível, não foi feito para a humanidade. Mas se você ouviu o que acabou de ouvir, que Jesus foi para uma cruz ensanguentada para te resgatar do seu problema com o pecado, e você pensa, não, eu não preciso disso. Então você sabe o que vai receber, aceite o que receber, e não fique chateado. Mas você vai ficar chateado porque é horrível. Eu não quero que ninguém passe por isso. Por isso, compartilhe o Evangelho diariamente e orei por você hoje de manhã no meu tempo de oração. Eu orei por cada pessoa que fosse assistir a este vídeo, e o Senhor, antes mesmo de eu gravar este vídeo, já sabia exatamente quem iria assistir a este vídeo. Goste ou não, você foi alvo de oração hoje. Se não formos arrebatados hoje, que para mim seria um ótimo dia, embora não dependa de mim, realmente seria perfeito. Se não acontecer, vejo vocês amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.